Família, entramos em contagem regressiva para amanhã, sexta-feira, um dos principais dias dessa semana que promete bastante volatilidade, na medida que teremos não só o fechamento dos mercados, como também dados a serem reportados sobre a inflação nos Estados Unidos e também na zona do euro. O principal dado de inflação será divulgado nos Estados Unidos, aquele que é o preferido do Banco Central norte-americano. O PCE promete balançar os mercados, além também de vermos a divulgação do IPC preliminar na zona do euro. O vídeo de hoje também aproveitaremos para comentar um pouquinho sobre as últimas falas do Jeremy Powell em relação ao que deve acontecer à taxa de juros norte-americana nos próximos meses e, claro, alguns assuntos relacionados ao mercado de criptoativos. Fica comigo que tudo isso vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui e ainda não for um inscrito e, claro, ao final, cheque aqui embaixo na descrição desse vídeo todas as vantagens disponíveis entre os parceiros da Liga Cripto. Tenho certeza que você que é novo ou você que já está há um tempo no mercado não vai se arrepender em conferir os benefícios aqui embaixo. Iniciando com vocês o nosso vídeo de hoje, não poderia falar sobre outro assunto, senão algumas falas importantes do Jeremy Powell, presidente do Fed, no dia de hoje em relação à economia norte-americana. De acordo com a matéria, o Powell sinalizou a retomada de aumentos de juros pelo Fed à medida que a economia se afirma. Então, basicamente, como a gente sabe, isso não é uma surpresa para ninguém, ele já havia falado em últimos relatos que eles têm essa ideia de trazer mais 2 possíveis aumentos até o final do ano de 2023, ou seja, elevaria a taxa de juros norte-americana em mais pelo menos meio ponto percentual, e durante a matéria de hoje, como também durante o seu discurso, ele fala duas coisinhas muito importantes. Primeiro, que a economia americana vem dando alguns sinais de que segue muito forte, com uma taxa de desemprego em 3,7, mostrando pra gente que o mercado de trabalho ainda segue muito apertado. Vimos hoje nessa quinta-feira a divulgação de pedidos iniciais por seguro-desemprego ficando abaixo das expectativas, ou seja, mudando um pouquinho a tendência dos últimos aumentos que foram vistos aí nas últimas semanas. Vale lembrar que esse dado é reportado semanalmente. Ainda durante essa semana, no início, vimos o report também da confiança do consumidor superando as expectativas e também dados relacionados ao mercado imobiliário norte-americano superando as expectativas dos investidores, deixando para a gente no ar de que a economia segue muito robusta em solo americano. Ou seja, quando o mercado ainda segue aquecido, deixando margem, isso tende a gerar inflação e, obviamente, o Fed precisa agir para tentar controlar essa inflação que ainda vive em níveis muito acima daquilo que para eles é o nível aceitável no patamar que todos conhecemos em 2% anualizado. Portanto, ele reforçou a necessidade disso acontecer e também deixou uma pista muito importante que pode ser determinante. Ele fala aqui que a grande maioria das autoridades do banco vê essa necessidade de aumentar a taxa de juros pelo menos mais 2 vezes até o final do ano. Ou seja, não é uma visão que parte só dele e sim de todo o comitê votante e das demais autoridades que fazem parte do banco. Algo que é muito importante, eu também acho válido a gente comentar, o Rafael Bostic, que inclusive é presidente do Federal Reserve de Atlanta, nesse momento não possui direito a voto na próxima reunião do Fed, mas ele que inclusive teve aí, de certa forma, uma linha de pensamento um pouco mais hawkish nos últimos meses. Há pouquíssimo tempo atrás era a favor de novos aumentos, assim como o James Bullard, né, que é outro cara bem duro também, presidente do Fed, em relação às políticas monetárias a serem implementadas, e ele já mudou um pouco da sua visão. Então, logo depois dessas falas do Jeremy Powell que acabamos de comentar, ele disse o seguinte: o Federal Reserve terá que aumentar as taxas de juros se o crescimento dos preços se afastar da meta ou as expectativas de inflação começarem a se mover de uma maneira difícil. Ou seja, traduzindo para palavras fáceis, caso o processo de desinflação, que vem se mostrando em caminho correto, comece a sair dos trilhos. E ele ainda disse o seguinte: por mais que Jeremy Powell tenha dito nessa quinta-feira que grande parte das autoridades do Fed apoiam essa medida de mais 2 aumentos durante esse ano, o Bostic não é um deles e acabou reiterando a sua visão de que eles devem se manter estáveis pelo resto de 2023. Ou seja, caso ele tivesse poder de voto aí do comitê norte-americano, ele muito provavelmente votaria na estabilização das taxas até o final do ano de 2023, só tomaria aí um partido contrário a isso, caso o processo de desinflação saísse dos trilhos, como anteriormente comentamos. Ainda falando sobre alguns dados positivos no dia de hoje, vimos o PIB trimestral do primeiro trimestre
mexe nos Estados Unidos, após ter tido a sua divulgação de forma preliminar, foi revisado no dia de hoje, veio acima das expectativas e é mais um dado que comprova pra gente, inclusive foi mencionado pelo Jeremy Powell, de que a economia segue robusta nos Estados Unidos e preparada para sofrer mais alguns apertos, ou seja, aumentos de juros nos próximos meses. Nesse momento são esperados com grandes possibilidades um próximo aumento já na reunião de julho e um outro aumento possivelmente na reunião de novembro ou setembro. Saindo um pouquinho agora dos Estados Unidos e falando um pouco sobre a Europa, no dia de hoje vimos os dados de inflação serem reportados de forma preliminar, o IPC, inflação ao consumidor, ser divulgado na Alemanha, revertendo a tendência dos últimos meses, mostrando pra gente uma alta acima das expectativas, ou seja, acima do esperado, tanto no mensal quanto naquilo que é medido anualmente falando. E claro que a tendência segue a mesma para a divulgação de amanhã do IPC da zona do euro. Geralmente a Alemanha é tratada como potência econômica da Europa, como motorzinho, como a gente gosta de dizer, e geralmente o que acontece na Alemanha costuma acontecer de forma muito similar também com a zona do euro. Portanto, o dado de amanhã na zona do euro tem grandes chances de vir também acima das expectativas, revertendo essa tendência que foi mostrada nos últimos meses, que o processo de desinflação foi se mostrando aí no caminho bem correto, inclusive algumas autoridades chegando a considerar a possibilidade de encerrar esse aperto monetário de ciclo de juros por lá mais cedo, mas após as últimas divulgações de dados econômicos, isso mudou um pouquinho e agora com esse dado de inflação preliminar deve diminuir ainda mais as chances de vermos corte de juros e também pausa no aperto monetário por lá nos próximos meses. A tendência é que a gente veja já um aumento na próxima reunião de julho, assim como também deve acontecer nos Estados Unidos e novamente outro aumento na reunião de setembro lá na Europa. Fechando com vocês o nosso rápido vídeo de hoje, basicamente comentando as principais notícias, os principais assuntos que foram comentados e divulgados nessa quinta-feira para que você se mantenha totalmente atualizado ao que vem acontecendo tanto no cenário macro quanto também ao mercado cripto. Basicamente, hoje tivemos mais uma notícia positiva, depois das inúmeras que vimos recentemente, que impulsionaram o preço do Bitcoin acima do patamar de 30 mil dólares. Continuamos, inclusive, na luta para, quem sabe, chegar ao patamar de 32, mas basicamente o que aconteceu de positivo no dia de hoje foi o seguinte: Reino Unido aprova a lei para reconhecimento cripto como atividade financeira regulamentada, ou seja, o processo de regulamentação de cripto também avança no Reino Unido. Se já está avançando em outros países da Europa, o Reino Unido também agora se vê de certa forma mais na frente sobre essa atividade em seu solo. Então, na minha visão, acredito que não deva demorar muito, como a gente viu recentemente alguns gestores de ativos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, se interessando na possibilidade de oferecer ETFs, de oferecer produtos relacionados a Bitcoin para os seus clientes. O mesmo pode ser que aconteça no Reino Unido, o que só deve fazer com que o mercado cripto ganhe ainda mais força nos próximos meses. Caso a gente venha a ter, inclusive, uma clareza maior em relação ao processo de regulamentação de cripto nos Estados Unidos, aí sim, muito provavelmente a gente deve ver uma pernada forte aí dentro do mercado. Mas basicamente é isso, família. Vamos encerrando o nosso vídeo de hoje, um vídeo bem curtinho. Eu agradeço a você que ficou comigo até o final. Amanhã promete ser um grande dia, repleto de assuntos importantes e de bastante volatilidade, e eu tenho certeza que o Rodrigão deve tratar tudo com vocês na live de amanhã. Já ative as notificações para não perder e eu vejo vocês numa próxima.